em uma sala de aula a leitura dos livros Helena, de Machado de Assis e Iracema, de José de Alencar. 20 alunos leram Helena, 15 leram somente Iracema, né? Então leram só Iracema, 10 leram os 2 livros e 15 não leram nenhum deles. E aí vem os itens para a gente responder, né? O item A, B e C, tá? A gente vai responder aqui os 3 itens. Então, que eu já expliquei no vídeo anterior, quando se resolve esse tipo de exercício, é usar os diagramas, né? Isso vai facilitar bastante a construção e a resolução. Então, nós vamos montar aqui os diagramas. Um conjunto. Eu vou fazer com cores diferentes para facilitar a visualização. Então, como são 2 livros, então são 2 conjuntos. Vou colocar aqui, os 2 conjuntos estão dentro de um grupo total de elementos. E nós temos também alguns elementos que não fazem parte dos 2 conjuntos, mas fazem parte do total. Tá? Então, já montando aqui. Vamos fazer assim. Então, a sugestão é para fazer a leitura de 2 livros. Então, agora eu vou colocar Helena I com uma H, Iracema I, para a gente fazer as escritas, tá bem? Então, ele diz assim, 20 alunos leram Helena. Helena, foram 20 alunos. 15, só Iracema. Então, vou escrever aqui, só Iracema, 15. Qual é a diferença do Helena ter 20 e o outro colocar só o Iracema? Porque quando eu falo Helena, ele está falando do conjunto completo. Quando eu falo só Iracema, eu estou falando de uma parte do conjunto. Então, eu vou continuar aqui, depois eu anoto ali. Então, que leram os 2 livros, Helena e Iracema, igual a 10 alunos. Que não leram nenhum dos 2. Não, Helena e Iracema. Igual a 15. Que não leram nenhum dos 2. 15 alunos. E depois eu tenho as perguntas. Então, normalmente, quando eu resolvo, eu escrevo, né, aqui eu quis escrever o nome todo, mas eu posso colocar só H, só o I, tá? Para facilitar. Então, o que eu tenho? Helena vai ser meu conjunto preto, tá? H. E meu conjunto azul vai ser Iracema. Então, vamos resolver. Todos os conjuntos, eles têm um total. Só que nesse caso, o professor não determinou quantos alunos tem, e sim é uma das perguntas, né, qual o total de alunos, que é o item C aqui da sala, item C do problema, desculpa, tá? Então, eu vou ter que usar essas informações aqui, que foi me dado no texto, para responder as perguntas. Então, vamos lá. Lembram que eu comentei da intersecção? A intersecção é aquilo que vale para os 2. Então, Helena e Iracema, então, quando os alunos leem Helena e Iracema, são 10 alunos,
eles estão na intersecção. Quer dizer, eles valem para os dois. Eu sempre faço uma marcação diferenciada para que vocês entendam. 10 alunos leram Helena e Iracema. Então, eles têm que estar na intersecção. Olha, pertence ao azul e pertence ao preto, ao mesmo tempo. Então, eu começo sempre da intersecção e aí eu vou voltando. Só Iracema é essa parte azul sem a intersecção. Então, quando eu vejo a palavra só, somente, eu tenho que entender que é a parte que não pertence à intersecção. Então, 15 alunos leram Iracema, somente Iracema, tá? Tem mais alunos que leu Iracema. Ele também leu quando ele leu Helena. Quando eu vou para Helena, ele fala assim, leram Helena. Helena é o conjunto todo. O conjunto todo tem que ter 20, mas eu já tenho 10 da intersecção, então me faltam 10 alunos a serem acrescidos. Então, agora sim, Helena tem 20 alunos que leram. 10 alunos leram Helena e Iracema. E 15 alunos leram somente Iracema. E eu posso colocar aqui que 10 alunos leram somente Helena. Bom, mais uma informação. Que não leram nem Helena nem Iracema, quer dizer, não estão em nenhum dos dois conjuntos, são 15 alunos. Então, eu coloco eles à parte aqui. Eles fazem parte da turma, mas não fazem parte do conjunto de alunos que leram os livros. Bom, tendo isso, eu consigo responder as perguntas. A primeira pergunta é: quantos alunos leram Iracema? Os alunos que leram Iracema estão dentro do conjunto azul. Então, seriam os 10 que leram os 2 livros, mais os 15 que leram só Iracema. Então, no total, eu tenho 25 alunos que leram Iracema. Item B. Quantos alunos leram só Helena? Só Helena, dos 20 alunos, eu vou descontar os 10 que leram os 2. Logo, eu tenho apenas 10 alunos. Tá? E o total de alunos desta turma são aqueles que leram só Helena, mais aqueles que leram os 2 livros, mais aqueles que leram só Iracema, mais aqueles que não leram nada. Porque ele quer saber quantos alunos tem na sala. Tem os alunos que leram os livros, mas também tem os alunos que não leram. Então, agora é só somar tudo isso. Então, eu tenho 30, 40, 50 alunos. Então, aqui eu tenho 50 alunos no total. É o total 50. Ok? Então, esse era o exercício 24. Vamos para o exercício 25. O exercício 25, ele vai falar sobre uma pesquisa de jornais, e tem 3 jornais. Jornal A, B e C. Então, eu tenho que fazer a intersecção de 3. E depois eu tenho aqui os questionamentos de A, B e C. Vou separar eles aqui. Bom, vamos fazer a escrita deles primeiro. Então, a pesquisa mostrou que
33% dos entrevistados leem o A. Então, jornal A, 33%. Jornal B, 29% leem. Jornal C, 22%. Opa. C, 22%. Aí eu tenho 13% que leem A e B. A e B, tenho 13%. 6 é B e C. B e C, 6%. E o A e C, eu tenho 14%. 14%. Depois eu tenho 6% que leem os três, né? A, B e C. Então, tem mais 6% aí. Essas foram as informações que ele me deu no texto. Depois vem as perguntas aqui, tá? Então, eu sei que são 3. Eu vou ter que montar 3 conjuntos no meu diagrama. Aqui eu tenho um círculo, vamos fazer um azul, um preto. O cachorro começou a latir. Então, vamos fazer um vermelho. Tem os 3 conjuntos. A estrutura sempre é a mesma, tá? Eu monto essa estrutura para facilitar. Então, a gente vai ter aqui o A, vai ser o preto. O B vai ser o azul. A ordem não importa, tá, gente? Quem que vai ser o A, quem vai ser o B. Se é o de cima, se é o de baixo, não faz diferença. Vamos lá. Anteriormente, nós começamos sempre pela intersecção. Então, eu não vou ficar colocando porcentagem, tá? A gente vai depois colocando nas respostas finais. Então, a intersecção dos três, A, B e C, quer dizer, 6% pertencem aos três. Né? Pertence aos três porque leem os 3 jornais. Então, o 6 aqui, ele está dentro do vermelho, que é o C, dentro do azul, que é o B, e tem dentro do preto, que é o A. Tá bom? Então, ele pertence aos 3. Bom, A e C. A e C é o vermelho e preto. É esse trecho aqui. Essa intersecção. Toda essa intersecção é A e C. Ele fala que tem 14. Mas se eu já tenho 6 dentro dessa intersecção, faltam 8 para 14. A gente vai fazendo por diferença. B e C, vermelho e azul. Vermelho e azul é essa intersecção. Como ele fala que é 6%, e eu já tenho 6% dentro do vermelho e do azul, então não me falta mais nada. Então, aqui vai ser 0. A e B é o preto e azul. Então, preto e azul tem que ter 13%. Como eu já tenho 6, faltam 7. E eu vou construindo de dentro para fora. Que leem jornal C, que é o vermelho, são 22%. Mas aqui dentro do vermelho eu já tenho 14.
14 para 22, faltam 8. Então, 8 é só o C. Daí aqui eu vou ter o total, que é 22. B é o meu azul, são 29. Dentro do azul eu já tenho 13. Para 29, eu preciso de 16. Deixa eu melhorar esse 6. E o meu A é 33. Então, dentro do A, que é o preto, já tenho 8 e 6, 14 e 7, 21. Então, se eu já tenho 21, faltam 12 para 33. Então, agora dentro do A, eu tenho 33. Essas foram as informações que ele me deu, né? No texto, só tem essas informações. Agora, o que eu posso deduzir antes de responder? Que toda vez que você faz uma pesquisa em porcentagem, o total tem que ser quanto? 100%. Então, esse total, ele não deu, mas eu tenho que deduzir, porque sempre que é sempre que é percentual, eu vou ter 100% das informações. Bom, vamos lá para as perguntas. Quantos por cento não leem nenhum dos 3 jornais? Não leem nenhum jornal. Então, eu tenho que descobrir aqui quem não faz parte desse total. Bom, vai ser o meu 100%, menos. Eu vou deixar o percentual para escrever só no final, tá? Menos tudo que está aqui dentro. 12, 7, 6, 8, 16 e 8. Eu preciso somar o zero. Então, eu preciso somar tudo que está aqui, tirar de 100. O que sobrar é aquilo que não lê. Bom, eu já expliquei também que para facilitar as contas, a gente pode pegar um conjunto todo, o maior, já, e depois somar os outros. Então, se eu somar o conjunto preto, que é o A, que eu sei que já dá 33, então esse conjunto já dá 33. E somar com os outros 3 que sobram, que é o 16, 0 e 8, eu tenho tudo que está dentro dos conjuntos, ao invés de somar um por um, tá bom? Facilita nesse sentido. Então, agora eu tenho mais 24 para somar. Então, do 100%, eu vou descontar tudo que está aqui, que leu A, B, o C, ou leu A e B, A e C, B e C, ou leu os 3. Quando eu fizer esse desconto, eu vou ter 100 menos 57. Opa. 57. Logo, minha resposta vai ser... Vou colocar aqui embaixo. 43% não leem nenhum dos 3 jornais. Então, aqui seria o meu 43%. Tá bem? Quantos por cento leem A e B e não em C? Não lê C. Desculpa. Quantos por cento leu A e B e não lê C? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que observar aonde está A e B. A e B é o preto e azul. É todo esse trecho aqui. Tá bom? Onde aparece o 7 e o 6. Que o A e B é 13, né? Então, preto e azul aqui é o 7 e o 6. Só que ele fala assim, que lê A e B, então tá aqui, e não C. Então, eu tenho que descontar esse 6 aqui, porque o 6 está no vermelho, para quem lê C. Então,
Quem está em A e B e não em C? Apenas 7 alunos, 7 entrevistados aqui. Estou falando de alunos, mas são entrevistados, né? Então, 7 pessoas que foram entrevistadas lendo o jornal. Então, a resposta para esse 7% seria os 13%, né, do conjunto todo, menos os 6% da intersecção. Tá bom? E item C, quantos por cento leem pelo menos um jornal? Quem lê pelo menos um jornal, lê A, ou lê B, ou lê C, né? Então, quantos por cento pelo menos, quer dizer, no mínimo um jornal, no mínimo um, são os 12 que leem o A, mais os 16 que leem só o B, mais os 8 que leem só C, tá? Então, eu vou ter 20, 36. 36% leem pelo menos um jornal, quer dizer, no mínimo um. Pode ler mais, 2 ou até os 3, mas pelo menos um são 36%, tá bem? Então, esse era o exercício 25. Vamos para o 27. Aqui também uma pesquisa para ver a audiência de programa de TV. Tem programa A, B e C. O processo é idêntico ao anterior, né? Depois a gente vai fazer as montagens e depois responder aqui as questões, os itens. Então, vamos escrever aqui já. Então, eu tenho uma pesquisa com 1.000 famílias. Então, eu já sei que o meu total é igual a 1.000. E nessa pesquisa, entrevistaram as famílias para saber os programas de TV. O programa A teve 510 respostas de famílias. O item B, vamos aqui, 305, o item B. C, 386 pessoas assistiram um C. Ele sabe-se ainda que 180 fazem A e B. A e B assistem 180 pessoas. B e C, 60. B e C, 60. 25 assistem A e C. 25. 10 famílias assistem os três. A, B e C. Eu tenho 10 famílias. Tá? Eu acho mais fácil montar assim para depois escrever no diagrama, tá bom? Você pode pegar direto do texto. Eu acho mais fácil para visualização e para explicar, tá bem? Mas não tem essa necessidade. Novamente, são 3 conjuntos. Então, vamos lá. Um conjunto A. Um conjunto B. E um conjunto C. Procuro fazer o mesmo padrão para facilitar para vocês que estão estudando, tá? Senão, por que ele mudou a maneira e tal? Então, para quem está estudando, fica mais fácil de saber cada um na hora de fazer, né? Senão depois muda muito o padrão. Então, tem o conjunto A, meu B e meu C.
E aqui é o quadradinho, perdão, um retângulo aqui embaixo. Eu uso para colocar os que não fazem parte. Então, o total do meu conjunto é de 1.000 pessoas entrevistadas, né? Pesquisadas. 1.000 pessoas. E aí eu vou sempre começar lá pela intersecção. Então, eu tenho 10 pessoas que pertencem aos 3 conjuntos. Então, vermelho, azul e preto. Aqui, ó. Esse trecho aqui. Eu sempre faço uma marcaçãozinha também. Para entender que é daqui que a gente começa. A e C são 25. A e C é o programa A e C, que é o vermelho e preto, tem que ter 25. Mas já tem 10, então preciso acrescentar 15 aqui. Deixa eu melhorar meu 5. B e C, vermelho e azul, 60. Já tem 10, faltam 50. A e B, 180. Então, meu A e B é o azul e preto. Já tem 10, faltam 170. Agora eu vou para os conjuntos cheios. C é 386. Eu já tenho aqui 75, né? 50, 10 e 15, 75. Então, faltam 311. Você vai fazendo conta de subtração. Item B, né, o programa B. 305. Eu tenho 180, 230. 230. Faltam 100. 230. Não, 100 não. Falta aqui. 230, faltam 75. 140, 150, 3. Não, 100. Falei besteira aqui. 75. Então, tem 220, 230, 240, 250, 305. Desculpa. Nossa, fazendo conta aqui, minha cabeça viajou. Então, 75. E o A, 510. Então, tem que ter 510 aqui dentro. Tem 180, 195. Então, preciso de 315. Conferir. 330, 340, 440, 510. Deu certo agora. Então, essas foram as informações que ele me deu. Coloquei aqui no meu diagrama. E agora eu vou responder as perguntas. Está faltando uma informação, mas com certeza é a pergunta que vai estar lá. Quantas famílias não assistem nenhum desses programas? É exatamente essa pergunta aqui que a gente precisa preencher. Então, eu tenho 1.000 pessoas, que é o total, e vou descontar quem está dentro do conjunto, né? Todo mundo que está aqui dentro. Então, eu vou pegar o conjunto A, que eu já sei quanto é, que é 510, somar com 75, com 50 e com 311. E aí eu vou saber que eu vou descontar esses valores que assistem A, B e C, e aí o que sobrar é o que não assiste. Então, eu tenho 510, que é o conjunto A. 510, que é o conjunto A, mais os outros 3, né? Então, eu já sei que tudo de A dá 510, soma esses 3. 360
436. 436. E aí eu vou fazer essa conta. Aqui vai dar 946. Então, 1.000 menos 946, eu vou ter 54 pessoas, né, famílias, que não assistem nenhum deles. Então, 54 aqui. Quando soma-se tudo, dá 1.000. Quantas famílias assistem somente o programa A? Somente o programa A está aqui. Porque aqui não pode, porque ele assiste B. Aqui não pode, porque ele assiste B e C. Aqui não pode, porque assiste C. Então, resposta aqui, 315. Tá? Eu não estou escrevendo famílias, vocês escrevem aí. Quantas famílias não assistem nem ao programa A, nem ao programa B? Quem não assiste a A e não assiste a B, assiste somente C. Então, são as famílias que assistem. Show. Para facilitar a escrita aqui. Assistem somente ou só C. Ok? Essa é a resposta. Então, as famílias que não assistem A, tira todos de A. Que não assistiu B, tira todos de B. Elas assistem o quê? Somente C, desculpa, mas não A, B e C. Quer dizer, uma pessoa que não assiste o programa A, nem B, nem C, elas estão no grupo, ou nos grupos, deixa eu baixar só um pouquinho aqui. Elas estão no grupo daqueles que assistem só o C ou não assistem nenhuma, tá? Então, aqui eu vou juntar os 311 mais os 54. E aí eu tenho a resposta, 365. Então, das 1.000 famílias que não assistem nem o A nem o B, são os 311 do C e mais os 54 que não assistem nada. E esses não assistem nem A nem B, tá bom? Então, esse é o exercício 27. E tem o 28. O programa é o mesmo. Vou atrapalhar um pouquinho a outra aula. A gente vai rapidinho aqui. Então, eu tenho 100 estudantes. Agora são idiomas, então tenho um total de 100. Tenho lá os que estudam o idioma de inglês, que são 41 alunos. Que estudam francês, que são 29. E que estudam espanhol, que são 26. 15 estudam inglês. Então, perdão, inglês e francês. Inglês, eu vou colocar aqui um tracinho para não confundir com o E do espanhol, tá bom? Inglês, francês são 15. Depois eu tenho francês, espanhol, que são 8. Depois eu tenho inglês e espanhol, que nós temos 19 alunos.
E inglês, francês, espanhol, eu tenho 5 alunos. Então, a gente vai ver que os problemas não mudam muito, né? Eles são bem parecidos. Mesma coisa, eu monto o diagrama. Só construir ele aqui. Normalmente vocês vão ver que eu coloco na ordem que aparece no texto. Inglês, francês e espanhol. A gente tem a total, que é 100. E a gente começa lá da intersecção, como sempre. Então, minha intersecção. O que leem os 3? 5 alunos. Perdão, os que estudam os 3. São 5 alunos. Inglês, espanhol, preto e vermelho. Inglês e espanhol são 19. Você já tem 5, sobram 14. Francês e espanhol, preto, desculpa, azul e vermelho, são 8. Você já tem 5, faltam 3. Inglês e francês, são 15, né? O preto e o azul. São 15, eu já tenho 5, faltam 10. E aí eu vou preencher nos nossos conjuntos. 26 é o espanhol. Já tem 19, 22. Então, faltam 4. Em francês, azul, tem 15, 18. Para 29, 11. E 41 em inglês. Eu tenho 29. Então, faltam 12. E aí eu preenchi com todas as informações que me foram dadas. E agora eu tenho que responder as questões. Então a gente vê que falta alguma coisa, mas com certeza vai estar na pergunta. Quantos estudantes não estudam nenhum desses? Quer dizer, é esse quadro que a gente tem aqui para completar. Quem não estuda nada, então dos 100 estudantes, eu desconto todos os que estudam alguma coisa, né? Vou pegar de novo o conjunto maior, que é o I, que é o meu inglês, que tem 41, e somo com o que restou. Só para não ter que somar um por um, tá? Aí eu vou somar com 11, 3 e 4, então vou ter 18 aqui. Então, dos 100 estudantes, eu tenho que 59 estudam alguma coisa. Inglês, francês ou espanhol, ou 2 deles ou os 3. Então, sobram 41 alunos que não Professor, estudam nenhum deles. Oi. é que, desculpa falar, mas já interrompendo, é que a sua aula já acabou, vai começar, acho que, uma outra aula pra gente agora. Tá, eu só estou terminando esse. É o último. Falta um Assim, minutinho. então tá. Tá bom? Só para a gente encerrar. Tá bom, então, professor, desculpa. Não, que Incomodá-los. isso. Eu que peço desculpas pelo atraso. Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas? Quer dizer, estudam apenas um deles, ou estuda inglês, que é 12, 12 apenas inglês, 11
apenas francês e 4 apenas o espanhol. E aí é só somar. Então, eu vou ter 23, 27. Então, eu tenho 27 estudantes que estudam apenas um deles, ou só inglês, ou só francês, ou só espanhol. Tá ok? Aí a gente completa aqui a resolução de todos os exercícios. Bom, exercício 30. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as questões, 10 alunos acertaram as 2 questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Então, eu tenho aqui, vamos chamar assim de Q1, tá? Deixa eu só diminuir o tamanho da letra. Agora sim. Questão 1. Questão 2. Vamos lá, para o início. Total, né? Total. Questão 1. Questão 2. Questão 1 e questão 2. E ele quer saber quantos alunos erraram as 2 questões, quer dizer, não acertaram nem a 1 nem a 2. Então, não Q1 e Q2. Vamos fazer a leitura novamente. Uma prova com 2 questões, então a gente chamou de Q1 e Q2. Foi dada uma classe de 40 alunos, então meu total de alunos é 40. 10 alunos acertaram as 2 questões. 10 alunos acertaram a questão 1 e questão 2, então 10 aqui. 25 acertaram a primeira questão, então 25 acertou Q1. E 20 acertaram a segunda questão, então 20 acertou Q2. E a pergunta é, quantos alunos erraram? Quer dizer, quem não acertou nem Q1 e nem a Q2? Essa é a pergunta. Então, a gente vai usar o diagrama, né, que facilita bastante para a gente. Vou fazer uma outra cor aqui. Então, são 2 questões, então são... A gente usa 2 círculos aqui para fazer. E nossa caixinha, que é o conjunto todo. Quem está aqui dentro, então? Quem está lá dentro é o Q1. Então, aqui a gente tem o Q1 e o Q2. Então, quem acertou a questão 1 está dentro do 1, que é o preto. Quem acertou a 2 está dentro do azul. E quem não acertou nada está aqui dentro do total. Então, vamos lembrar lá, total 40. Então, o nosso total aqui fora 40. Por onde a gente começa? Sempre pela intersecção, né? Então, Q1 e Q2, quem acertou a primeira e a segunda questão? Foram 10 alunos. Então, eu tenho 10 alunos que acertaram as 2 questões, então ele está aqui dentro. Né? Lembra que essa é a intersecção.
E aí eu vou para o conjunto da primeira questão. Quantos acertaram a primeira questão? Primeira questão, segundo o texto, fala que 25 acertaram a primeira questão. Se 25 acertaram a primeira questão, eu já tenho 10 que está embutido aqui que acertou as duas. Então, sobram 15 alunos. Então, 15 alunos acertaram apenas a questão 1. Na questão 1, no total, sendo questão 1 e 2 ao mesmo tempo, são 25. E a mesma coisa acontece para a questão 2. Questão 2 eu já tenho 10 alunos, o total que aceitou a questão 2 são 20 alunos, então sobram 10 alunos aqui da questão 2. Então eu tenho agora a quantidade que acertou só a questão 1, só a questão 2 e acertaram as duas questões, ok? E aí, por diferença, eu consigo descobrir quem não acertou nada, né? Quem errou vai estar aqui nesse quadro, quem errou está fora, né? Dos grupos de acerto. Então, como eu calculo isso? De uma maneira bem simples e direta, né, gente? Eu tenho o total, que é 40, então tem 40 alunos no total. Se 15 acertaram a primeira, 10 a segunda e 10 acertaram as duas, é só somar aqui. Então, eu tenho aqui 15, 20, 15, 25, 35, então são 35 alunos que acertaram ou a primeira, ou a segunda, ou acertaram as duas, né? E aí você faz por diferença. De 40 alunos, 35 acertaram alguma coisa. Quem não acertou nada, apenas 5 alunos. 5 alunos, então, não acertaram nenhuma das duas questões. Logo, obviamente, eles erraram, né? E a pergunta é, erraram? Erraram quer dizer que não acertaram. Tudo bem? Essa é a questão 30, bem tranquila para resolver. Tem a questão 32. Questão 32, em uma pesquisa com 83 pessoas sobre programas de televisão, 41 responderam que gostam do programa A, 56 gostam do programa B, 7 não gostam de nenhum deles. E aí a pergunta é, quantos pesquisados gostam de ambos os programas? Novamente, a gente vai ter dois conjuntos, né? E a gente vai montar o mesmo esqueminha do anterior. Vamos lá. Então, eu tenho lá o total. Eu vou digitar aqui o valor. Então, são 83. E aí eu tenho o programa A. Vou chamar só de A. Programa A, 41 responderam que gostam do programa A. Então, 41. Tenho o programa B. E 56 gostam do programa B. E não gostam A e B, entendam, esse não aqui quer dizer eles não gostam de nenhum dos dois programas, eles que são 7 pessoas que responderam a essa pesquisa. E a pergunta é, mas quantos gostam de A e B? Quer dizer, quantos estão na intersecção? Né? A mesma ideia. É a mesma montagem do anterior, né? Só invertir aqui, porque a pergunta agora é a intersecção. A pergunta anterior é o que não pertencia aos conjuntos, né? A construção continua sendo a mesma. A gente vai montar o nosso diagrama aqui para facilitar. Opa. Vamos dar o padrãozinho que eu estou fazendo sempre. E os que não, vamos escrever. Então, eu tenho o total dos entrevistados ali da pesquisa, são 83. Tenho aqui o programa A, que está em preto, o programa B, que está em azul. E aí ele fala, ó, 41 é do programa A, 56 é do programa B
que não gostam de nenhum dos dois. São 7, então eu sei que tem 7 aqui. E aí ele pergunta, mas quantos estão aqui? E aí fica uma incógnita, né? Por quê? Como eu vou descobrir aqui se ele me deu que 56 é de A e 41 é de B? Mas se eu colocar 56 aqui, tá errado, porque aqui nessa parte é só quem gosta só de A. Mas eu sei que aqui tem alguém que também gosta de B. Então, deixa eu fazer isso aqui. Então, isso aqui não é verdadeiro. Eu não posso colocar 56 e 41 desse lado, até porque se você somar os dois, concorda? E se eu somar os dois, ele vai dar 97 e é mais que o total de entrevistados? Então é por aí que você vai conseguir descobrir qual é a sua variável aqui, qual é o seu, perdão, sua variável, qual é o valor da intersecção. Eu sei que entre os que gostam do programa A e do programa B, eu tenho 97 pessoas. Então pensa comigo, eu tenho 97 pessoas no total. Só que foram entrevistadas 83 pessoas. No total de 83 pessoas, eu tenho 7 que não estão nem no A, nem no B, nem na intersecção. Então, eu teria que descontar esses 7 aqui. Se eu descontar 7 de 83, eu vou encontrar 76 pessoas. Quer dizer, só existem 76 pessoas que votaram ou no A, ou no B, ou no A e B. Entenderam? Então, tem 83 no total. 7 não escolhem nenhum dos dois programas, porque não gostam de nenhum. Então, sobraram 76 pessoas para colocar aqui dentro. Mas dessas 76 que estão aqui dentro, se eu somar o que ele me deu, dá 97. Então, isso quer dizer o quê? Está sendo contado pessoas repetidas aqui, certo? Tem pessoas repetidas aqui nesses 97. Então, como eu resolvo isso? Fazendo a diferença. Se você fizer 97 e descontar os 76 que gostam do A, do B ou do A e B, a gente vai descobrir quantas pessoas estão na intersecção. Então, vai dar 1 aqui e vai dar 2 aqui. Então, vai dar 21 pessoas. Então, 21 pessoas gostam de A e de B. Por quê? Porque elas estão sendo contadas repetidas quando eu somo os dois A e B aqui, que dá 97. Então, vamos fazer agora o teste para ver se vai dar certo. Então, vou apagar aqui e apagar aqui. Agora eu consigo responder. Vou fazer com uma cor vermelha só para indicar que a gente está usando os valores que a gente encontrou. Se eu começar com 21, então agora eu vou começar por aquilo que eu descobri, né? Que é a resposta. Que a nossa resposta aqui é 21. Do 21, A tem 41, então sobram 20. Dos 56 de B, se eu tirar 21, sobram 35. Então, 41, 56, são os números que davam aqui. Se eu somasse todos eles, 20, 21 e 35, eu tenho 76, que está aqui. Mais o 7, chegando no 83 lá em cima. Tudo bem? Então, muito bem, vamos gravar então os exercícios de 33 para frente. Aqui a gente está falando de intervalos, né? Então, intervalos reais, vocês assistiram às aulas.
E agora tem esses exercícios para a gente corrigir. Então, vamos relembrar algumas coisas. Quando eu tenho intervalo, a bolinha é fechada, né? Então ela está preenchida, a gente sabe que o valor pertence ao intervalo. Quando a bolinha é aberta, não pertence ao intervalo. Quando pertence ao intervalo, a gente usa igual. Quando não pertence, não colocamos igual. Quando eu tenho dois pontos que determinam um segmento na reta, eu tenho começo e fim, então esse é o meu intervalo. Quando eu tenho uma semi-reta, quer dizer, eu tenho um único ponto que determina um lado sobre essa reta, então a gente tem a semi-reta, mas a gente continua com o mesmo princípio, bolinha aberta não tem igual, bolinha fechada tem igual. Temos duas maneiras de se escrever isso. A gente vai usar colchete e parêntese, que foi uma das formas, e a outra escrita colocando x pertencente aos reais e aí definindo o intervalo. Tá bem? Então, no nosso primeiro aqui, como são bolinhas fechadas, que indica para a gente que está no intervalo fechado, é o colchete. Então, vai ficar menos 4. Então, ele é fechado em menos 4 e também fechado em 2. Então, essa é uma das maneiras de representar esse intervalo. Está aqui graficamente, a gente está escrevendo esse intervalo. A outra maneira é a gente usar a chave, né? Então, x pertence aos reais. Então, a gente vai escrever aqui, x pertence aos reais, tá o quê? Essa barra indica tá o quê? Como eu tenho intervalo, quer dizer, o valor que eu quero está entre esses dois valores, né? Então, meu x está aqui entre os dois, então a gente vai escrever aqui x está entre. O está entre quer dizer que ele é maior que alguma coisa e menor que alguma coisa ao mesmo tempo. Então, ao invés de escrever as duas, eu faço só uma. Então, eu vou ter menos 4, quer dizer, o número que eu quero no intervalo, ele é maior que menos 4 e é menor que 2. Só que daí eu tenho que lembrar que quando é bolinha fechada, é porque os valores pertencem ao intervalo. Então, eu tenho que ter o igual. Então, são as duas maneiras de se escrever o intervalo. No caso, quando eu tenho apenas um ponto, né, marcando, eu tenho que lembrar que esse segmento, né, perdão, essa semi-reta, ela vai continuar à direita, né, ela está marcando a direita de 1, e como ela é direita, ela vai até mais infinito. Então, como eu represento isso? Como é bolinha aberta, então, parêntese em 1, então ela é aberta em 1, e ela vai até onde? Até mais infinito, que eu não sei qual é esse valor, então ele é aberto também. Então é assim que eu escrevo. Usando aqui, deixa eu fazer assim. Ficar escrevendo toda hora a mesma coisa. Preguiça de escrever, não? Na verdade é ruim ficar escrevendo isso, mas só se a gente copiar. Vamos lá. Então, x pertence aos reais e o valor que eu quero, nesse caso, de x, ele está à direita de 1. Quer dizer, ele é maior que 1. É igual? Não. Bolinha aberta não tem igual.
Então, ele é maior que 1 apenas. Então, quais são os valores desse intervalo? Quaisquer valores que sejam maiores que 1. E essa é a resposta. Agora, no item C, é o contrário, né? O intervalo que eu quero a esquerda de 1. Então, ele vai até menos infinito. Então, lembrando que agora eu tenho bolinha fechada. Então, como eu faço? Eu venho sempre da esquerda para a direita para escrever. Então, o que eu tenho aqui? Um intervalo que vem de menos infinito, que eu não sei quanto é, e ele vai até 1, que está à direita, e como é bolinha fechada, eu uso colchete. E aí eu vou escrever esse intervalo. Então, x pertence aos reais, tá o quê? O x que eu quero, né, o valor que eu quero, está à esquerda de 1. Está à esquerda porque o número é menor que 1. Então, x vai ser menor que 1. Mas a bolinha é fechada. Então, esse 1 vale no intervalo. Então, coloco igual. Item D. De novo, é um intervalo entre dois valores. Eu quero saber como escrever esse intervalo. Então, aberto, com parêntese, em meio, e é fechado em 3. 3, então se é fechado, colchete. Agora, para escrever x pertence aos reais, como tem dois valores, já coloco o x no meio lá. X está entre meio e 3. E aí a leitura está entre meio e 3, inclusive 3. Então, fechado em 3. Então, tenho igual aqui. Novamente, o intervalo entre dois valores. A escrita não muda. É fechado em menos raiz de 3 e é fechado em raiz de 3. Então, colchete para os dois. Menos raiz de 3, fechado, e raiz de 3, também fechado. Vou pegar aqui maneira de escrever, x pertence aos reais, essa notação. Então, lembra, se tem dois valores, né, que não tem infinito, só colocar o x no meio, colocar o símbolo de maior e menor e escrever os valores. Não tem segredo. Então, aqui vai ficar menos raiz de 3, aqui vai ficar raiz de 3. Aí você só tem que ver lá a bolinha. O intervalo é fechado nos dois, então tem que ter igual nos dois. Então, x é maior ou igual a menos raiz de 3 e menor igual a raiz de 3. Professor, Oi, pode falar. na B, o x não seria menor do que 1? Não, porque se eu quero o intervalo à direita, todos os valores à direita são sempre maiores do que estão à esquerda. Certo? Certo. Eu me confundi. Na reta numérica, vou dizer bem grosseiro aqui. Eu tenho 0 aqui. Tenho valores positivos para cá, né, e negativos para cá. Se eu pegar um número aqui, 5, e um número aqui, menos 2, quem é maior? O 5. O 5, porque eu estou tomando como referência o menos 2. Então, quem está à direita de menos 2 é maior. Se eu colocar um número aqui, 7, quem é maior dos três?
O 7. O 7. Então, todo número que está à direita de alguém é sempre maior do que quem está à esquerda. Certo? Então, como eu tenho 1 como referência no exemplo B, eu quero valores, porque o que está pintado de amarelinho, né? E eu aqui grifei para ficar melhor no vídeo, porque às vezes não dá para enxergar a cor. Eu quero valores que estejam à direita de 1. Quem está à direita de 1? Vamos pensar só como inteiros para facilitar, ao invés de ficar pensando em decimais. Quem está à direita de 1? O 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Quer dizer, são números maiores que o 1. Por isso que eu tenho que escrever que os números que eu quero são maiores que 1. A mesma A mesma coisa acontece com as que estão à esquerda. Quem está à esquerda de 7 é menor que 7. Quem está à esquerda de 5 é menor que 5. Quem tiver à esquerda de menos 2 vai ser menor que menos 2. Tudo bem? Tudo. Tá? Bom, isso eu faço com frações, né? Números inteiros, frações, raízes ou decimais. Não importa como está a representação. Quando eu vou fazer o intervalo, não importa o número. Bolinha aberta para 0,75 e para 0,90. Então, parênteses 0,75. Eu vou usar um ponto e vírgula aqui para separar os dois, tá? Que a gente está usando o número decimal. 0,90. Parêntese. Porque os dois são bolinhas abertas. Agora, x pertence aos reais. Tá o quê? Como eu tenho dois valores, eu tenho um intervalo entre eles. Então, vai ser 0,75 e 0,90. Não tem igual porque é bolinha aberta. Então, eu falo x está entre 0,75 e 0,90, que é o valor que eu quero saber aqui do intervalo. Tá bom? Esse era o exercício de você pegar a representação gráfica e escrever os intervalos. Agora aqui é o contrário, 34. Ele me dá o intervalo e pede para eu desenhar esse valor. Então, eu vou mudar de cor aqui. Bom, ele fala que x pertence aos reais, tá o quê? O x está entre menos 1 e 3. Então, eu vou numa reta numérica e vou marcar o menos 1 e o 3. Esse risquinho que eu fiz nessas retas é para indicar a origem, tá? O zero, só para saber os valores. Não tem necessidade. Bom, o menos 1 seria desse lado. Então, vou pegar aqui umas bolinhas. Para colocar. Deixa eu fazer várias aqui também. A gente usar já. Ó,
colocar aqui assim. Então, o valor que eu vou usar é o -1 e o 3. E eu quero esse intervalo, tá? Então, eu vou usar esse intervalo aqui. É isso que eu quero resolver. Então, eu quero que x seja real, esteja entre -1 e 3. Bom, tá aqui o resolvido. Coloquei -1 e 3. Como não tem igual, então a bolinha é aberta. Então, tá aqui respondida essa questão. O outro, item B, ele fala que vem de menos infinito até 2. Vamos marcar o 2. O 2 seria daqui desse lado. Vamos escrever que aqui é 2. Só que ele é fechado em 2, né? Porque tem o colchete. Então, bolinha fechada no 2, até onde? Vai do 2 ao infinito e além do lado de cá, né? Porque ele é negativo. Então, do 2 para a esquerda, até infinito aqui. Agora eu tenho o -3. Vou colocar aqui o -3, fica desse lado. O meio é positivo, então vai ficar desse lado. Não colocando exatamente, é só para colocar a representação. Então aqui é -3 e aqui é meio. E aí ele quer esse intervalo entre os dois. É esse aqui. Ô, professora, a bolinha fechada? Sim, aí eu vou falar agora. Ah, tá. Muito bem. Desculpa. O pessoal tá ligado. Não, que isso. Aí eu vou olhar aqui que são colchetes, então são bolinhas fechadas, tá bom? Então é o intervalo fechado em -3 e em meio, né? Então esse é o desenho do intervalo. Se tiver que falar, não tem problema, pode falar, tá? Eu estou fazendo bem devagar. Ó, o 2 aqui e o 7. Se você desenhasse sem ter esse risquinho aqui no meio, não teria problema, tá? Eu só estou colocando para a gente mostrar de que lados ficam, mas não faz diferença. Bom, aqui é o meu 2, aqui é o meu 7. Então, se eu tenho dois valores numéricos aí, eu quero intervalo entre eles. E aí eu vou verificar. X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Se ele é maior ou igual a 2, então ele é fechado em 2. E aberto... desculpa. Som, vindo. Caiu meu áudio aqui. Então, vamos lá. X está entre 2 e 7. Como tem o igual aqui, o 2 pertence ao intervalo. Então, eu preencho o 2. Agora tem x pertence ao intervalo, tal que x é menor que -4. Então, primeiro, 4. Lado. E aberto aí. Tem um Júlia, -4. o microfone está aberto. Criada.
Imagina. Obrigado. Já tem um barulho aqui. É mais um na gravação, talvez fique ruim. Então, eu tenho menos 4. Eu quero números menores que menos 4. Números menores que menos 4 ficam à esquerda de menos 4. Tá? Agora, não tem igual. Então, se não tem igual, bolinha aberta. Agora, eu tenho os valores 0 e 6. Vamos colocar o 0. 0 aqui é a origem, né, pra gente. E o 6. Então, eu tenho o 0 e o 6. Quero esse intervalo. Só que ele é fechado em 0 e aberto em 6. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. É o inverso do 33, né? Bom, agora a gente vai fazer o 35. Aqui ele pergunta o que é verdadeiro e falso. Tá? Não preciso fazer todo esse desenho, mas eu vou fazer até para a gente praticar a visualização disso e depois responder as questões. Tá bom? Então, vamos usar aqui. Vou fazer mais rápido agora, só para a gente discutir o 2 e o 6. O 2 está aqui, o 6 fica aqui. Agora menos 5. Nossa, ficou com barulho, gente. Menos 5 e o menos 1. E vou montar todos. Menos 1 e 1. O 3 e o 4. E a última eu vou fazer separado. Então, aqui é intervalo. 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 E intervalo. Vamos marcar aqui. 2 e 6. Menos 5. Menos 1. Menos 1 e 1. 3 e 4. Aqui os dois são fechados, porque é colchete. Aqui os dois são parênteses, então é aberto. Aqui está entre menos 1 e 1 e não tem igual, então é aberto. Aqui também está entre 3 e 4, é aberto. Então, vamos resolver do A ao D e depois a gente conversa do resto. Então, ele diz assim, 2 pertence a esse intervalo? O 2 pertence, porque é bolinha fechada, então é verdadeiro. O 2 pertence a esse intervalo aqui. Se fosse bolinha aberta, não pertenceria. Bom. Vou colocar o carregador, senão vai acabar nosso vídeo. Menos 1 pertence a esse intervalo? Que vai de menos 5 a menos 1? Ele não pertence, porque o menos 1 é aberto. Então, ele não conta.
Então, nesse caso aqui, falso. O menos 1 não pertence a esse intervalo. Aqui ele pergunta, o 0 pertence a esse intervalo que vai de menos 1 até 1? Sim, pertence, porque eu tenho o 0 aqui no meio, né? O 0 está entre os dois. Então, isso é verdade. 3 não pertence a esse intervalo. Verdade. O 3 realmente não pertence, por quê? É bolinha aberta, então ele não conta. Eu quero números maiores que 3. Então, números maiores que 3, o 3 não pertence. Então, isso é verdade. Aí ele pergunta assim, vai dar essa confusão. Aqui ele está falando 2,5. Tá? O problema é uma interpretação. Número 2,5. Ficou mal. Apesar de que os dois, o intervalo é de 0 e está fechado em 0. E ele vai até mais infinito. Então, ele vai ser isso aqui. Tá? Nosso 0 aqui. E vai para o mais infinito. Fechado aqui.